E aí, turma? Tudo tranquilo com vocês? Bom, hoje vamos começar um novo tema para a nossa aula, né? Hoje vamos tratar sobre a Roma Antiga, né? Agora, antes de iniciar esse assunto, é importante a gente começar com a seguinte pergunta. Por que é importante a gente conhecer a Roma Antiga? Bom, primeiro ponto, eu vou trazer aqui umas questões bem atuais. A gente ouve muito falar em autoajuda, né? Os livros de autoajuda, publicados na atualidade, geralmente eles são baseados no estoicismo, que era a filosofia dos cidadãos romanos. Uma chave para entender um pouco o estoicismo é a imperturbabilidade da alma, né? Como assim? Nada que você se envolva em conflito é vantajoso para a sua alma, para o seu espírito. Por exemplo, se na escola você está com a sala suja, né? É melhor você se calar do que você entrar em conflito com o diretor. Porque você entrar em conflito com o diretor, isso é uma questão que vai perturbar o seu estado de espírito, né? Se você perceber, o ideal estoico, ele visa deixar o cidadão aceitando as coisas do jeito que são, entende? Porque se as pessoas aceitam as coisas como tal e qual, elas acabam sendo mais felizes, segundo o estoicismo. Isso era uma forma de inserir o sujeito romano, o cidadão, em uma condição de passividade diante do poderio de Roma. Roma se tornou o maior império da antiguidade, né? E assim, Roma se tornou um território objeto de disputa de poder, de inúmeras tensões sociais, e o que vai nos deixar de herança para nós é o direito. As leis de Roma é que vai influenciar as leis da atualidade. Digamos que é a influência mais direta. Vamos lá. Talvez, eu vou pegar como exemplo, que eu vou sempre estar repetindo esse exemplo no decorrer dessa aula, a questão, aquela encenação da paixão de Cristo, né, e a vida do próprio Cristo, porque a vida de Cristo se passa em um contexto de Império Romano, certo? Cristo vive, ele foi morto no ano 33, né, depois de Cristo, com 33 anos, tanto que o que marca contagem do nosso calendário é o nascimento ou a morte de Cristo, né? O nascimento de Cristo, no ano 1, né? Bom, lembre daquela cena em que Pilatos diz que lava as mãos e joga para a galera julgar o criminoso Jesus Cristo, né? Ali é o momento que o Código de Leis de Roma ele abria margem para o júri popular. Hoje, se você picar a faca em alguém e ir lá para o fórum, né, o juiz vai mandar um comunicadozinho, um convitezinho, que é a intimação, o cara não pode se negar a fazer parte do júri. Algumas pessoas da comunidade vão fazer parte do júri e vai ali votar pela culpa ou pela absolvição do criminoso, né? Isso é uma influência das leis de Roma, né? Bom, vamos lá, vamos começar aqui nosso assunto propriamente dito, né? Bom, a história da Roma Antiga ela se divide em 3 fases: a monarquia, a república e o império. A monarquia é aquela fase mais mítica. Talvez vocês tenham já ouvido falar sobre uma historinha de dois bebezinhos gêmeos, um se chamava Rômulo, outro se chamava Remo, que foi abandonado no rio, amamentado por uma loba. Esses 2 indivíduos crescem, né? Diziam que o Rômulo e Remo ele teria vindo da Guerra de Troia, descendente de Enéas, né? Um cara que veio da Guerra de Troia, funda a cidade onde teria se criado esses gêmeos, cidade de Alba Longa, e quando essas crianças foram abandonadas nesse rio, né, uma loba os amamentou. Rômulo, ao crescer, matou Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Então, os patrícios, que era a elite romana, diziam ser descendentes do antigo rei de Roma, o Rômulo, né? Então,
a partir daí, nós vamos ter uma sequência de reis até chegar ao rei Tarquínio. O rei Tarquínio teria sido o rei considerado o último, né? O último rei da fase monárquica, que quando ele foi expulso de Roma, dá-se início à fase da República, né? A República é a fase onde o Senado comanda Roma, né? Mas vale destacar, antes da gente entrar na República, que a divisão social romana, né? Inicialmente, na fase da monarquia, nós tínhamos os patrícios, clientes, plebeus. Com as conquistas, nós vamos ter a grande presença de trabalho escravo de Roma, que é isso que vai garantir todo o sucesso e toda a riqueza romana, né? Quem eram os patrícios? Como eu disse, aqueles que acreditavam ser descendentes dos reis, digamos serem os nobres, os grandes proprietários de terra, que posteriormente eles vão receber o nome de latifundiários. Nós temos os clientes, digamos que eram pessoas que faziam parte da classe dos clientes, só que o cara não era nem A, nem B, nem sim, nem não. Era o cara que não tinha nada, vivia de favor dos patrícios. Imagine aquele cara que sai gritando, que sai bradando numa campanha eleitoral para prefeito no interior, e doido para quando o prefeito ganhar, lhe conceder um cargo, né? Doido para quando o prefeito ganhar, lhe dar alguma vantagem, né? Pelo fato de ter torcido pela vitória do prefeito. Esse é uma relação de clientela, entende? Tanto que, atualmente, né, esse tipo de fenômeno de troca de favores, que ocorre típico de cidades do interior, se chama clientelismo, né? Ele diz, isso é coronelismo. O coronelismo não existe mais, né? Porque aquela figura do coronel deixou de existir. Mas existem as práticas herdadas do Império Romano, mas de forma mais distante, que é baseado nesse hábito dos clientes, que chamavam de Roma, né? Pessoas viviam de favores dos mais poderosos, né? E os plebeus geralmente podia ser um pequeno comerciante, poderia ser um artesão, né? Tinham plebeus, uma grande minoria que trabalhava na agricultura. A agricultura depois vai ser um exercício, a maior parte dos escravos, que era um trabalho mais pesado, agricultura e mineração, né? Bom, e aí, o que é que marca a fase da República, né? Bom, primeiro, quem fazia parte do Senado? Olha, o Senado era um órgão composto por patrícios que tinha uma função, digamos, a função central em toda a história de Roma, até porque no Império o Senado não deixa de existir, né? Digamos que eram eles que conduziam toda a política poderosa de Roma. Eram eles os responsáveis pela fiscalização do trabalho dos chamados magistrados. Quem eram os magistrados? Vamos lá, vamos entender aqui. O Senado, né, os patrícios, um grupo de patrícios que comandavam Roma, praticamente, e eles controlavam os magistrados. Imagine novamente o prefeito, né? O prefeito, ele tem um secretário de obras, que é responsável pelos serviços, prestação de serviços urbanos também. Tem o secretário de finanças e tributos, responsável pela cobrança de impostos e administração dos recursos públicos, né? Digamos que esses secretários têm o de educação, têm o de saúde e tal, mas esses aí não vamos considerar para o nosso exemplo. Digamos que esses secretários aí sejam os magistrados, entende? Magistrado hoje chamam de juiz, né? Os juízes, os ministros, os desembargadores são autoridades do Poder Judiciário que chamam eles de magistrados. Mas esqueça esse conceito, né? Magistrados são pessoas que auxiliavam, né? Geralmente eram escolhidos pelos senadores todos os anos, então poderia mudar a cada ano. E eles eram os responsáveis pela administração de Roma, né? Vale destacar alguns exemplos de cônsules, ou melhor, de magistrados. Primeiro, são os cônsules. O consulado geralmente eram duas pessoas. Um cônsul era responsável pelos assuntos externos de Roma, geralmente que envolviam as províncias dominadas,
e o outro era o cônsul, que é responsável pelos assuntos internos, né? Eram eles que criavam e colocavam as leis em prática. Digamos que o cônsul acumulava o poder executivo e o poder legislativo ao mesmo tempo, né? Por isso, o cônsul era a principal função a principal função de todos os magistrados era a função de cônsul. Então, o cônsul, ele tinha alguns ajudantes, né? Esses ajudantes dos cônsuls eram o questor, pretor, o censor, o edil e o tribuno da plebe. O tribuno da plebe, vamos deixar ele aí, vou usar o nome em inglês bonito e gostoso agora, o stand-by, né? Deixa ele aguardando aí, que já a gente chega aí. Primeiro, lembra que eu falei daquele secretário de finanças, né? Ou aquele cara que vai ir na sua banca da feira cobrar o imposto? Esse é o questor, né? Como eles chamavam. Questor é o cara, cobrador de imposto, né? Responsável pelas finanças, pela arrecadação do dinheiro, né? Tinha aqueles, imagine o presidente, né? Vamos chamar ele de cônsul, e os prefeitos e os governadores. Esses caras aí se chamavam pretores. O pretor era quem administrava as províncias do império, né? Província, para você entender, vamos lá. Digamos que o cônsul seja o presidente, né? Cristinápolis, Estância, são municípios, Salvador é um município, São Paulo é um município, Sergipe é um estado. Os caras que vão administrar esses estados e municípios são os pretores, né? Chama pretor. E o edil? O edil, lembra do secretário de obras, de serviços urbanos, responsável pela coleta de lixo, né? Enfim, por toda a administração que corresponde à prestação de serviços à comunidade, é o edil, né? E aí depois aconteceu o seguinte, acontece que todas as leis, todas as ações do consulado, todas as ações dos magistrados eram sempre para favorecer os patrícios. Pra você ter uma ideia, os plebeus, né, que eram aqueles com menos privilégios, se eles devessem dinheiro não podia pagar, virava escravo, né? Patrício, se sentisse um amor, uma paixão, um carinho, um plebeu se sentisse amor, paixão, carinho por uma mulher patrícia ou vice-versa, né? Eles não poderiam casar, era proibido porque o patrício poderia ter que dividir o patrimônio, deveria dividir sua propriedade. Então era proibido o casamento de patrícios com plebeus, né? As decisões do Senado eram decisões inquestionáveis. Então os plebeus, eles estavam à margem da cidadania romana, né? Na verdade, eles não eram cidadãos, né? Até que começa a surgir uma tensão, as lutas dos plebeus pela igualdade jurídica, pela igualdade social, quando foi criado os tribunos da plebe, né? Agora, os plebeus, com sua luta, conquistaram o direito de fazer parte na elaboração das leis. Então, as leis terão uma agressão menor em relação aos plebeus. Isso porque, com a aprovação dos tribunos, com o surgimento dos tribunos da plebe, graças à sua luta, né, ele conquistou o direito de questionar as decisões do Senado. Graças a isso também, aquele plebeu que devesse dinheiro e não pudesse mais pagar, ele agora não deveria mais ser escravos, ou seja, foi abolida a escravidão por dívida. E estava estabelecido em lei também o casamento entre patrícios e plebeus. Então, isso foi uma conquista graças à luta entre os patrícios e os plebeus, né? As leis, geralmente, quando eram aprovadas, elas iam para uma assembleia, né? Assembleia, quando a gente estudou em Grécia Antiga, a gente viu que era uma reunião, né? Assembleia, em grego, se chamava eclésia, onde lá eram discutidos e votados as leis. Isso era a centúria. A centúria seria esse órgão, essa reunião, onde as leis elas eram discutidas, né? E tinham as tribos de patrícios também.
aqueles patrícios com sangue azul da nobreza, né, eles sempre se reuniam para estar discutindo o que eram favoráveis para eles, né? Então, essa é a Assembleia Tribunícia. E tínhamos também o tribuno da plebe, que formava uma assembleia chamada Assembleia da Plebe, né? Bom, agora vamos ver como é que começa a formação do Império Romano. A formação do Império de Roma, ela começa a partir do final da República, do período republicano. Resumindo, o período republicano é a fase de controle do Senado, auxiliado pelos magistrados, né? Então, como é que se dá a expansão de Roma? Bem, vamos